Olá pessoal, tudo bem? Queria conversar com você agora sobre um tema complexo, mas muito quente, que é a compra ou aquisição de grandes empresas. Ou mesmo quando a gente fala em compra ou aquisição, a gente está se referindo ao setor privado. Mas quando a gente fala em setor público, a gente fala em privatização. Ou seja, privatização é a mesma coisa que compra ou aquisição, só que para o setor público. Tá? Então, qual a diferença básica e quais são os exemplos que a gente vai citar aqui nesse vídeo? Nós vamos falar de duas coisas. A aquisição, agora que acontece provavelmente nos próximos dias, estamos agora em outubro de 2015, pela Ambev, que é brasileira belga, né, que vai comprar aí a segunda maior do mercado. Como isso vai funcionar, como está sendo feita a aquisição, e aí a gente vai fazer uma analogia a privatização de empresas públicas no Brasil. Aí vamos pegar dois exemplos, a Vale do Rio Doce e a próxima que está entrando no mesmo caminho, a Petrobras. Tá? E essa analogia nós vamos fazer aqui no vídeo, diretamente aqui com o Google, que é para a gente ver já as provas do que está acontecendo. Primeiro vamos entender como isso acontece no setor privado, ou seja, no setor, né, as grandes empresas. Vamos falar agora da Ambev. Então, essa notícia da Ambev, aqui eu estou abrindo o site da Globo, claro que só fala em tragédia no início, né, sai quase sangue aqui da minha tela, mas quando a gente vai aqui, vamos pegar aqui a notícia da área de negócios. Vamos pegar aqui o Google Notícias e vamos aqui para a área de negócios. Tá, então você vai ver aqui, bolsas europeias fecham em queda, mas SAB Miller sobe após acordo. Então a notícia voltou aqui para a Globo, mas estava meio escondida, não estava na primeira página. Então eles falam o seguinte, que as ações, né, fecharam em queda, caiu, mas as ações da SAB Miller, que é a segunda maior do mercado, elas fecharam em alta, porque vai ser adquirida pela Ambev. E isso é um negócio assim bilionário. Deixa eu ver aqui se eu acho onde está o valor que está sendo negociado, mas se eu não me engano aqui mais de 100 bilhões de dólares que está sendo feito. Aqui não está falando, a fusão poderá se tornar a terceira maior companhia da história. Né? Deixa eu ver outra notícia aqui, vamos ver, 106 bilhões, está aqui, ó. A revista Veja, que não serve muito como referência de informação, porque normalmente a revista Veja mente muito, mas aqui esse dado ela não pode mentir, né? 106 bilhões de dólares da Anheuser-Busch InBev, SAB Miller. Só basta a gente ler aqui o título, tá? Porque a revista Veja, como eu falei para vocês, não serve muito de informação. Então, é assim que funciona. Então, paga 106 bilhões, as ações dessa empresa, da SAB Miller, aumentaram seu valor no mercado, né, e pronto, um grande negócio. Até aí tudo bem, né? Parece tudo normal. Agora vamos ao setor público. Como é que isso funciona? Bom, no setor público a gente está aí com o risco da ação aí de grandes empresas, dos grandes capitalistas aí no mundo, capitalismo selvagem, aquele que o pessoal da revista Veja defende, o mercado livre, né, comércio livre e sem regra do governo, sem nada. Então o que acontece? Essas grandes empresas, quando elas colocam o olho numa grande empresa que é estatal, aí o que ela faz? Ela começa a fazer os recursos, porque no mercado livre só o que interessa é a demanda e o lucro. Que se dane o caminho que é tomado. Eles não querem saber se faz bem ou se faz mal, se é contra a ética, se tem algum problema social, se vai causar algum problema para o público. Não querem saber de nada disso, eles só querem saber do lucro. Tá? É isso que é baseado o comércio livre, né? O neoliberal, aquele processo todo lá de economia. Então o que eles fazem? Primeira coisa que eles têm que fazer para fazer um bom negócio é, digamos uma empresa como a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce tinha um potencial gigante, era uma grande empresa brasileira já na sua época, e daí ela foi privatizada. E como isso acontece? Eles primeiro pagam a mídia para começar a falar mal daquela companhia. Eles compram a mídia, que isso sai muito mais barato. Imagine, a Vale do Rio Doce valia, no momento em que ela foi vendida, ela valia 92 bilhões de dólares, ou bilhões de reais, desculpem. E ela foi vendida por 3,3 bilhões de reais. Olha a economia. Né? Você comprar a mídia sai muito barato com esse dinheiro. 89 bilhões de diferença.
Então, comprar mídia, pagar algum partido, isso é barato. Você gasta 1 bilhão no máximo, tá? E faz uma economia dessa gigante. Vale a pena? Claro que vale. Então, o que eles fazem? Compra mídia, aí a mídia funciona meio que como, desculpem o termo aí, como que prostituta. Quem paga mais leva. É a mídia prostituta, a mídia abutre, que não quer saber também dos leitores, está se lixando também para a ética. Afinal de contas, o mercado é livre, não é isso? Capitalismo puro. Então, beleza. Então, essa mídia começa a divulgar informações dizendo que aquela empresa é um peso para o governo, que ela alimenta a corrupção, que ela... Então, eles vão buscar tudo que é coisa, tá? Algumas dessas coisas são verdade, mas o que você vai notar num momento como esse é que isso se espalha em todas as outras estatais. Por exemplo, corrupção nessas empresas. Não só nessas empresas, como todos os órgãos públicos. Em todo lugar que você vê vai ter corrupção. Não só no Brasil, como em todos os países do mundo. Mesmo na Europa, mesmo na Alemanha, mesmo na Finlândia. Em qualquer país desse você vai achar corrupção. Só que você vai notar um fenômeno na mídia, que é a centralização dos fogos. Todos os fogos jogam em direção àquela empresa naquele momento para derrubar o quê? O valor das ações de mercado daquela empresa. Você, ao falar mal dela, ao queimar o filme daquela empresa, você joga o valor dela lá para baixo. E aí começa a ficar interessante o negócio. Aliado a isso, você tem, como é uma empresa estatal, você precisa movimentar o setor político do país onde aquela empresa está. Então o que as grandes fazem? Essas, entre aspas, grandes aí do capitalismo selvagem. Elas pagam algum partido político. Como funciona isso? Elas acertam com a pessoa, olha, se baixar tanto, eu vou te dar tanto. Se baixar as ações para tanto, eu te dou tanto de comissão. Tá? Então, eles começam a fazer esse jogo, aí um determinado partido começa a dizer que aquela empresa realmente é um peso para o governo, que não é obrigação do governo estar fazendo aquilo. Se tivesse a gestão privada da empresa, seria muito melhor, e não sei o que. E, enfim, uma série de coisas. Ele começa a falar. Cada uma dessas informações pode ser analisada. Claro que eu também acredito que uma empresa com gestão privada ela tem uma eficiência melhor do que a gestão pública. Eu também acredito que uma empresa pública muitas vezes serve para fazer dinheiro de corrupção para o governo. Eu também sou a favor da privatização das empresas. Só tem um problema. Só tem um detalhe. Quando você quer vender uma coisa, você não fala mal dela. Esse é uma grande diferença. Então, se você é governo, quer vender uma estatal e você está bem intencionado, você vai falar bem dessa empresa, você não vai falar mal. Você só fala mal se você estiver mal intencionado. Ou seja, se você estiver ganhando dinheiro de corrupção da empresa que está querendo comprar ela. É muito simples reconhecer esse tipo de manobra. E esse tipo de manobra aconteceu com a venda da Vale. O governo, naquele tempo do PSDB, que era o Fernando Henrique Cardoso, ele apoiou amplamente a privatização da Vale. O argumento era esse, justamente esse, que era muito pesada, que não sei o quê, que era ruim para o governo, que era ruim para o Brasil, que, enfim, falava mal, ele bateu muito na Vale do Rio Doce. As pessoas foram para a rua protestar e tudo mais, mas não teve jeito. Ele, com as suas manobras, ele conseguiu vender, na verdade ele entregou a Vale, né? Porque ela valia 92 bilhões de reais e ele entregou por 3 bilhões e tantos de reais. Agora tem um detalhe bastante interessante. Quando ele fez isso, a pessoa que comprou, a empresa que comprou, ela comprou com dinheiro, sabe de quem? Do contribuinte brasileiro. Sabe aquele dinheiro do BNDES, que você às vezes fica reclamando que o Brasil está financiando não sei o que, não sei aonde? Pois é. A entrega da Vale do Rio Doce foi feita com o dinheiro do BNDES. O BNDES foi que emprestou dinheiro para a empresa lá, para comprar, aliás, para roubar a Vale do Rio Doce, digamos assim. Tá? E daí isso tudo foi feito com o apoio do governo, que falou mal da Vale do Rio Doce, né, e depois entregou essa empresa. Todas essas informações que eu estou falando para vocês, eu não vou... Aqui você pode, por exemplo, procurar aqui, ó, Vale... Você pode privatização da Vale do Rio Doce. Tá, você vai ver aqui a história, escândalo. A primeira coisa que sai é escândalo. Leia um pouco mais. Justiça reconhece fraude na privatização da companhia. A fraude da privatização. Você vai encontrar muita coisa sobre essa fraude da privatização. Por que fraude?
É ruim privatizar a companhia? Não, não se trata disso. É a maneira como é feito isso. Tá? No caso da Vale do Rio Doce foi uma fraude. Por quê? Porque o governo, muito provável, todos os indícios levam a crer, inclusive existem livros aí, Privataria Tucana e todo esse processo. Então o PSDB é no Brasil um partido que apoia amplamente essa coisa de privatização. Até aí tudo bem, como eu falei para vocês, não tem problema privatizar isso. O problema é a forma. Quando você começa a falar mal, aí é suspeito. Tá? Se fosse um partido que dissesse não, vamos privatizar a Vale, mas a Vale é uma companhia excelente, ela gera muito emprego, tem uma expectativa aí para o futuro brilhante, como foi o caso que aconteceu com a Vale do Rio Doce. Né? Aí o pessoal diz assim, melhorou com a privatização da Vale do Rio Doce? Lógico, ela tinha um potencial gigante. É uma empresa que tem potencial. Sabe? Nenhum investidor vai comprar uma empresa que ele está olhando para o futuro e vai dizer assim, isso daí vai afundar. Não, a Vale não tinha isso. Todo mundo que olhava para a Vale do Rio Doce sabia que era uma empresa que ia crescer muito no futuro e você deve vender a empresa com esse argumento e valorizar o passe da empresa e arrecadar bastante dinheiro para o setor público. Agora resta saber quanto o PSDB ganhou com essa privatização. Essas coisas que eu estou falando para vocês, na verdade, já foram aí, e existem muitas provas, tá, desse ritual aí feito pelo PSDB, com o apoio do Fernando Henrique Cardoso. Para quem é da nova geração não sabe disso, mas procure ler, o Google está aí explicando tudo que você precisa saber sobre esse tema. E já temos 11 minutos aqui, né? Você vê que o tema é muito quente. Mas eu queria dar um alerta aqui também para você, por causa da Petrobras. A Petrobras está indo no mesmo caminho de privatização. O PSDB, novamente o PSDB, afirma que a Petrobras é um peso. Eles já tentaram naquele tempo privatizar a Petrobras, mas não conseguiram. Então é a mesma história que está se repetindo. O PSDB tenta dizer que a Petrobras não vale nada, que ela é ingrata, que ela é ruim, que ela é feia, que ela só causa dor de cabeça para o Estado, que é muito pesada, e cria argumento, cria não sei o quê. A mídia brasileira novamente está malhando uma grande empresa brasileira. Tá malhando. Só se fala mal da Petrobras. Como eu falei para você no outro vídeo, no mundo do petróleo, todas as empresas do petróleo estão ganhando agora muito menos por causa da desvalorização da commodity aí do petróleo. Somente a Petrobras mantém a lucratividade dela porque os preços de venda da Petrobras não diminuíram, aumentaram. E ao aumentar o preço, também aumenta a lucratividade. Quer dizer, a Petrobras continua lucrando em um setor onde todo mundo não está mais lucrando tanto. Os países estão indo à falência. Tem país quebrando aí, país que vende petróleo, que tem economia baseada em petróleo, eles estão quebrando. Né? E no caso a Petrobras continua lucrando. Então essa galera está de olho na Petrobras, porque é a única empresa do mundo que está lucrando ainda com petróleo. Agora vem um detalhe muito sensível para o Brasil. E é por isso que eu por isso que eu fiz esse vídeo. A Petrobras, se ela for privatizada, por exemplo, né, quem comprar a Petrobras não está com uma visão estratégica de Estado. E aí a gente vem falar de um tema agora bastante interessante, que o pessoal, eu chamo de golpistas da revista Veja, da revista Exame, que eles apoiam, que é o mercado liberal, o mercado totalmente livre, o mercado por si só se regula. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte: se uma grande empresa dessa pegar a Petrobras, fatalmente ela deve baixar o preço da gasolina, o que é bom no início para a população, né? Só que o preço do etanol é atrelado ao preço da gasolina. Se você baixar o preço da gasolina no Brasil, você quebra o setor sucroalcooleiro inteiro, porque não vai haver mais viabilidade econômica para se vender etanol no Brasil, já que o etanol é misturado junto com a gasolina, né? E vendido como combustível de automóveis. Então o etanol hoje ele vale 75% do valor da gasolina, porque o poder, vou falar em linguagem bem popular, o poder de energia dele, a energia dele é 75% da energia da gasolina. Significa dizer, se você andar 100 km com um litro de gasolina, que seria bom demais, né? Se andar 100 km, não, vamos pegar um exemplo mais prático. Você pega um litro de gasolina e anda 10 km, tá? Vamos facilitar a conta. Com com 1 litro de etanol você andaria 7,5 km, ou seja, menos. Por isso que o preço do etanol é 75% do preço da gasolina. É atrelado todo tempo, é sempre essa diferença, tá?
por causa desse poder de energia aí. Então, o que acontece? Se você tem o mesmo preço de gasolina e etanol, e sabendo que você vai andar menos com etanol do que com gasolina, e é o mesmo preço, fatalmente você vai comprar a gasolina, porque você vai economizar mais, que você vai andar mais, não vai precisar abastecer tão rápido quanto se você abastecesse com etanol. Tá? Então, você do etanol vai precisar jogar o preço mais para baixo, de novo, 75%. Aí vem o pessoal do petróleo que agora não quer saber, como não é do Estado, né, e o Estado tem interesse em manter o setor sucroalcooleiro vivo, e se a Petrobras não fosse do Estado, ele ia baixar mais. Ia ganhar toda a concorrência do etanol. Ele ia começar a competir com o etanol. Né? Aí ele ia baixar mais, o etanol ia ter que baixar, até que ia chegar um momento que ia quebrar o setor sucroalcooleiro. Esse é o perigo de se deixar o mercado totalmente livre. Esse é o perigo de um mercado livre dentro do Brasil. Porque o mercado livre não se importa com os empregos do setor sucroalcooleiro. Que se dane, ele vai ver o etanol como um concorrente. Tá? Então, é muito perigoso para o Brasil não controlar o mercado. Não controlar o que essas empresas fazem. É muito perigoso a estratégia do PSDB de privatizar a Petrobras, que é um sonho deles, um sonho muito grande. Basta que eles ocupem a presidência que eles vão fazer todo tipo de manobra para privatizar a Petrobras. Por que estou afirmando isso? Porque eles já fizeram no passado. Já existem provas que eles são capazes de fazer isso. Ou seja, essa gente, ela não se preocupa muito com o emprego das pessoas, né? Não se preocuparam, nunca se preocuparam muito com isso. Só que no caso da Petrobras, essa história é bastante complicada. Porque você vai quebrar o emprego de muita gente. Todo o setor sucroalcooleiro. Você vai acabar com a história do etanol no Brasil, se você privatizar a Petrobras. Tá certo? Não faz sentido manter os preços da gasolina no Brasil altos se o mercado internacional todo está vendendo mais baixo. Então, assim, é um preço que a população brasileira paga. Claro, tem uma problemática aí que é o seguinte. Tudo bem, a Petrobras está segurando o etanol, né, o setor sucroalcooleiro. Mas aí a população, por outro lado, paga mais caro. Porque paga o combustível mais caro. Se a Petrobras baixasse o preço do combustível, aí seria mais barato para a população inteira do Brasil. Aí resta saber agora qual o maior benefício. Vale quebrar todo o setor sucroalcooleiro no Brasil e a população pagar menos no combustível? Se você é a favor disso, tudo bem. Mas outras pessoas vão dizer, ou quem está envolvido no setor sucroalcooleiro vai dizer, não, pelo amor de Deus, não faça isso, que é a vida de muita gente que está em risco. Então, assim, existem essas duas problemáticas da privatização, sim ou não. A minha questão aqui nesse vídeo é somente, alguns pontos. A forma como isso é feito, se é para vender a Petrobras, que fale bem dela. Tá? Porque, sabe, se você tem um objeto qualquer, você quer vender, você vai ter que falar bem. Aí a gente está, digamos, seguindo um processo, né, digamos, com mais chances de honestidade. Então você vai falar bem da Petrobras, vai tentar valorizar o máximo possível as ações dela. A mídia não deve ser golpista e falar mal de uma empresa que todo o Estado brasileiro vai ganhar com isso. Então a mídia que fala mal de uma empresa dessa, ela está lutando contra o país, e essa mídia você deve ficar de olho nela, tá? E daí você faz um processo e deixa a sociedade brasileira decidir se sim ou se não, se vai privatizar ou não. E aí você tem que colocar na mesa os prós e os contras disso. Aí nós estamos dentro de um processo interessante, tá? Nós estamos realmente dentro de um processo interessante para o país, porque é interessante a gestão privada de uma empresa. Se bem que a Petrobras já tem uma gestão... é uma empresa que cresceu muito ultimamente, né? Nos últimos anos. Então a gestão dela não é tão ruim assim. Tem casos de corrupção? Tem, muito. Não somente a Petrobras, como várias outras empresas. Pode investigar onde tem setor de compra, onde tem dinheiro, onde tem... Toda empresa estatal ela precisa comprar alguma coisa. Pode investigar aquele departamento que muito provavelmente alguém está pagando propina para alguém. Tá? Então, só o que você não pode fazer é focar, é centralizar o seu poder de fogo numa só empresa, porque aí mostra que talvez você esteja mal intencionado. E as pessoas que chegam em casa depois do trabalho cansada, ligam a televisão, sofrem um processo de lavagem cerebral por essa mídia golpista. Por que golpe? Porque está lutando contra o país, falando mal de uma empresa
porque está recebendo dinheiro. Uma imprensa é uma mídia prostituta, que recebe dinheiro para falar mal. Quem chegar e se pagar outro para falar, fala isso aqui, aí ele vai lá e paga. Então é uma mídia irresponsável. Então o pessoal que chega do trabalho, liga a televisão, fica à mercê dessa manipulação pública, manipulação da opinião pública. E é preciso ter muito cuidado com esse tipo de coisa, porque isso pode ser para o Brasil um problema muito sério, tá certo? Grande abraço, esse era o vídeo que eu queria falar para vocês aí e até o próximo vídeo então. Não esqueça de assinar o nosso canal Energia e Meio Ambiente, onde a gente vai falar desse tipo de coisa aí. Grande abraço e até o próximo vídeo.